Sejam bem-vindos, saudosos amigos. Em 1928 veio ao Brasil o Peñarol, um dos maiores clubes do Uruguai. Seu plantel era recheado de grandes astros do futebol, com passagens pela Seleção Celeste e convocações para as Olimpíadas. Estranhamente, esses craques ficaram 5 meses no Brasil, jogando amistosos em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, atraindo grandes públicos e gerando desconfiança. Conheça a conturbada passagem do Peñarol Universitário pelo Brasil. Vamos contar tudo dessa saudosa história para você. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Então vamos ao que interessa. Para começar a contar essa história, vamos voltar para abril de 1928. Fazia apenas 34 anos que Charles Miller havia trazido a primeira bola ao Brasil e o futebol se espalhava rapidamente pelos 4 cantos do país. Clubes populares como o Goiás Esporte Clube, o São Paulo Futebol Clube e o Esporte Clube Bahia ainda nem tinham sido fundados. A Copa do Mundo ainda não existia e as competições entre seleções se restringiam ao Campeonato Sul-Americano de Futebol e às Olimpíadas. A grande potência do futebol sul-americano e mundial era o Uruguai, que tinha ganhado 6 dos 11 campeonatos sul-americanos de futebol. Também detinham um posto de campeões olímpicos, vencendo em Paris em 1924 e se preparavam para disputar os Jogos de Amsterdã em 1928, onde também acabaram vencendo, ganhando a alcunha que carregam até hoje de Celeste Olímpica. O jornal Correio Paulistano noticiou que o Clube Peñarol Universitário embarcaria dia 12 de abril de 1928 em Montevidéu rumo ao Brasil, e que o célebre jogador Isabelino Gradin viria nessa comitiva uruguaia. Gradin, que para muitos foi o primeiro ídolo negro do futebol, chegou a ser citado por Mário Filho no livro Negro no Futebol Brasileiro, onde o autor diz que graças ao sucesso de Gradin, os clubes brasileiros começaram a dar oportunidades para jogadores negros. Então, no dia 23 de abril de 1928, desceu no Porto de Santos o Clube Peñarol Universitário, clube filiado à Federação Universitária, carregando a bandeira do Clube Atlético Peñarol, que em 1928 foi o campeão uruguaio e era a base da seleção olímpica do Uruguai. Com a pouca informação que havia na época, o mínimo que se esperava era que o Peñarol trouxesse seus craques que atuavam na seleção, como o centroavante Peregrino Anselmo, os atacantes Juan Remon e Antônio Campolo, o volante Lourenço Fernandes e o lateral esquerdo Álvaro Gestido, todos posteriormente campeões olímpicos em Amsterdã em junho de 1928. Já na publicação do jornal A Gazeta, foi informado que o time que chegou ao Brasil era uma espécie de seleção da Liga Uruguaia. A vinda do Peñarol Universitário foi patrocinada pela Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA. Nas notas biográficas dos atletas do Peñarol Universitário, constava que o goleiro Luiz Espósito era um dos melhores do Uruguai, fazendo parte do elenco olímpico durante os treinos. Já o centro-médio Juan Carbone teria sido escalado para a seleção olímpica, tendo feito 13 jogos pela seleção. O extremo-esquerda Lourenço Sesc teria feito 10 jogos pela seleção uruguaia. Pedro Minoli, atacante, dizia ser conhecido como o Pequeno Scarrone em Montevidéu e teria feito 8 jogos pela seleção do Uruguai. O zagueiro direito Júlio Odo teria sido convocado para as Olimpíadas de Amsterdã, porém não aceitou ir por motivos particulares. O meio-campo Eliseu Domingues dizia ter 6 jogos pela seleção. Juan Bellotti tinha 10 jogos pela seleção. E Júlio Berena, que tinha 4 jogos pela seleção e que numa partida contra a Argentina teria sido um dos melhores em campo. Já José do Campo, que era centroavante, mas que estaria jogando de zagueiro, tinha 8 jogos internacionais. Santiago Chelsea teria feito parte da seleção no Campeonato Sul-Americano de 1927. Ulisses Usleng, que foi convocado para as Olimpíadas de Amsterdã, mas que não foi porque teria se machucado nos treinos. Roberto Souza, artilheiro em várias oportunidades, já tinha sido premiado pela Associação Uruguaia de Futebol. Ventura Cambon tinha 7 convocações e atuado no Paraguai. Emílio Armiñana, que era conhecido em Montevidéu como o Maestro, também tinha sido convocado para as Olimpíadas, porém não conseguiu licença do seu trabalho para seguir para Amsterdã. O centroavante Elbio Fierro contava com 12 convocações. O elenco ainda contava com Henrique Nário com 2 convocações, além do centro-médio e lateral Juan Rios, e Héctor Hernandes, de 18 anos, que era uma das apostas do futebol uruguaio para o futuro. Com todos esses currículos apresentados, ficava difícil não chamar a atenção da torcida brasileira. Alguns jornalistas já faziam ressalvas sobre esses jogadores, questionando se eram mesmo da primeira prateleira do futebol uruguaio. A primeira partida dos uruguaios no Brasil aconteceu contra o Palestra Itália, o atual Palmeiras,
no dia 29 de abril, numa grande festa no estádio Parque Antártica. O Penharol Universitário, que entrou em campo com o uniforme do Clube Atlético Penharol, empatou a partida em 2-2 contra os atuais bicampeões paulista. No dia 1º de maio, a partida foi contra o Esporte Clube Corinthians Paulista, também no Parque Antártica. Os uruguaios venceram a partida por 2-1. O gol corintiano foi marcado pelo jogador De Maria. No dia 4 de maio, o Uberaba Esporte Clube oficializou um convite ao Penharol Universitário para ir até a cidade mineira para fazer um amistoso. Novamente no Parque Antártica, no dia 6 de maio, foi a vez da seleção paulista enfrentar os uruguaios. A partida terminou 4-0 para o selecionado paulista, com 2 gols de Heitor do Palestra Itália, um gol de Aparício do Corinthians e outro gol de De Maria, também do Corinthians. No estádio da Portuguesa Santista, no dia 13 de maio, o Penharol Universitário enfrentou a seleção santista e perdeu por 4-1. A seleção santista jogou com Aguinaldo, Nelson e Álvaro, Costa, Derito e Abelha, Brandino, Cruz, Gonzalez, Otávio e Arnaldo. No dia 17 de maio, foi a vez da Associação Portuguesa de Esportes enfrentar os uruguaios, no campo da rua Cesário Ramalho, no Cambuci. A partida terminou 3-1 para os uruguaios. Após o jogo contra a Portuguesa, os uruguaios rumaram para o interior, onde fizeram uma série de partidas. A primeira foi contra o Guarani em Campinas, no dia 20 de maio, empatando por 0-0. Depois, no dia 24 de maio, enfrentaram o Floresta Atlético Clube de Amparo, ficando novamente no empate por 0-0. O convite do Uberaba Esporte Clube acabou sendo aceito, e os uruguaios partiram para Minas Gerais. Porém, antes de irem para o Triângulo Mineiro, foram até Guaxupé. No dia 27 de maio, cerca de 5.000 torcedores foram até o estádio Carlos Costa Monteiro, ver o Guaxupé receber o Penharol Universitário e vencer a partida por 2-1. O gol uruguaio foi marcado por Lerena. Já Luiz e Marques marcaram para o time guaxupeano. Aliás, essa partida é o primeiro confronto internacional da história do estado de Minas Gerais. Os torcedores do Guaxupé chegaram a oferecer um troféu para homenagear o clube pela realização de tal feito. Mesmo não sendo contra o Penharol verdadeiro, é um orgulho para toda a cidade de Guaxupé. No dia 7 de junho, enfrentaram o Uberaba no Estádio das Mercês, para um público de aproximadamente 6.000 torcedores. A partida terminou com vitória uruguaia por 1-0 com gol de Lerena. 3 dias depois, os clubes voltaram a se enfrentar e o Penharol Universitário venceu novamente, dessa vez por 3-1. O gol do time mineiro foi marcado por Tintas. A próxima parada foi em Ribeirão Preto para enfrentar o Comercial Futebol Clube. No dia 17 de junho, no estádio da Rua Tibiriçá, o Comercial venceu a partida por 2-0 com gols de Vespo e Chapa. As viagens do Penharol Universitário pelo interior não paravam, e o próximo destino foi a cidade de Araraquara, onde enfrentaram a Associação Atlética Ferroviária e empataram por 1-1. Os péssimos resultados conseguidos pela equipe de selecionáveis do futebol uruguaio começavam a chamar a atenção da imprensa, que começava a questionar se esses jogadores realmente eram quem dizia ser. Porém, isso não parou o time uruguaio, que seguiu viagem para São José do Rio Preto, onde enfrentaram em 2 partidas o Rio Preto Esporte Clube. No dia 5 de julho, o Penharol venceu a equipe riopretense por 4-2 e no dia 8 de julho empataram por 1-1. De São José do Rio Preto para a vizinha Olímpia. No dia 12 de agosto, o Olímpia Futebol Clube, com o estádio completamente lotado, recebeu o Penharol Universitário e perdeu por 4-0. Uma nova partida entre as equipes foi marcada e dessa vez a partida terminou empatada por 1-1. O gol do time olimpiense foi marcado por Bertolino. No dia 18 de agosto, partiram para Piracicaba, onde realizaram a última partida em solo paulista. O 15 de novembro recebeu os uruguaios no campo da Rua do Conselho e venceu a partida por 2-1. A APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, acatou uma solicitação da Confederação Brasileira de Desportos e proibiu que qualquer clube de São Paulo fizesse amistosos contra o Penharol Universitário. O Flamengo do Rio de Janeiro solicitou junto à CBD uma autorização para jogar contra o time uruguaio. O pedido foi negado, já que, segundo a CBD, era muito estranho o fato do time uruguaio ter recebido autorização para realizar apenas 4 amistosos no Brasil e estarem há quase 5 meses jogando por aqui. Porém, dias depois, a CBD acabou autorizando a partida entre os uruguaios e os flamenguistas. No dia 7 de setembro, no estádio da Rua Paissandu, o Penharol Universitário foi derrotado pelo Flamengo pelo placar de 2-1. Os gols rubro-negros foram marcados por Agenor e Moderato. No dia 11 de setembro, no estádio da Guanabara, os uruguaios venceram o América do Rio pelo placar de 2-1. Souza e Docampo marcaram para os uruguaios e Sobral marcou para o América.
No dia 13, veio a notícia que a Associação Uruguaia de Futebol enviou um comunicado à CBD pedindo o cancelamento da permissão dada ao time Peñarol Universitário e que solicitou à Liga Universitária a suspensão desse clube e a abertura de um rigoroso inquérito a fim de apurar a quem cabe a responsabilidade dos jogos efetuados por este time. O presidente do Clube Atlético Peñarol, Juliano Soares, enviou uma carta ao jornal Diário Nacional, informando que os atletas e esse suposto clube que estava no Brasil não tinha nenhum vínculo com o Peñarol e que vieram para o Brasil trazidos pelo empresário Belhotti, dizendo ainda que eram aventureiros e que estavam exclusivamente em busca de dinheiro. Não se sabe ao certo quantos jogos o Peñarol genérico fez no Brasil. Estima-se que tenha realizado 34 partidas nos 5 meses que ficaram no país. O fato é que eles arrastaram multidões na época e cobravam vultuosas quantias dos clubes que os desafiavam. Sobre isso também, a publicação do jornal Diário Nacional informou que o Peñarol Universitário exigia toda a bilheteria dos jogos que fazia no interior. Além disso, todas as divulgações das partidas davam como certa a presença do Peñarol original como adversário das equipes locais. Toda essa confusão acabou fazendo com que alguns clubes, por décadas, se vangloriassem de ter jogado e vencido o Clube Atlético Peñarol. Os jogadores Ventura Cambon, Armiñana e Docampo ficaram morando na cidade de Bebedouro, interior de São Paulo, e faziam parte do elenco da Internacional de Bebedouro, que enfrentou o Flamengo no dia 25 de abril de 1929. Cambon depois mudou-se para Ribeirão Preto para defender o Comercial, e posteriormente passou pelo São Paulo e o Bom Sucesso do Rio de Janeiro. Ventura Cambon acabou contratado pelo Palestra Itália em 1930 e, após encerrar sua carreira, virou técnico da equipe, ficando no clube até o último dia da sua vida. Cambon entrou para a história do Palmeiras, conquistando o título da Copa Rio de 1951. Já Júlio Odo acabou fazendo parte do Peñarol verdadeiro em 1932. Emílio Armiñana, que também ficou no Brasil, anos depois foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube. Já o senhor Pedro Belhotti, que se apresentou como jornalista, depois como chefe de delegação e, por fim, acusado pelo Clube Atlético Peñarol de ser o empresário que trouxe o Peñarol genérico ao Brasil, apareceu em 1929 como árbitro na final da Taça do Triângulo Mineiro, entre o Uberabim, atual Uberlândia, e o Uberaba Esporte Clube. Já na internet encontramos um Peñarol universitário do Uruguai, porém fundado em 1967, quase 30 anos depois do fato ocorrido no Brasil. E aí, você gostou dessa saudosa história? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações. Assim você ficará por dentro de todas as novidades do canal. Ah, e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Falar de futebol é sempre legal. E você, gostaria de saber sobre algum outro assunto do mundo do futebol? Deixe sua sugestão nos comentários. Em breve, o próximo vídeo poderá ser a sua sugestão. Muito obrigado, um abraço e até a próxima!